a droga silenciosa, porque a opinião de estranhos te controla mais do que você acredita. Olá, exploradores da mente, e bem-vindos ao nosso laboratório de ideias. Hoje vamos fazer algo especial. Vamos descer juntos por 5 níveis de conhecimento sobre um tema que nos afeta a todos, todos os dias. Falaremos daquela pequena descarga de prazer ao ver um curtir, daquela sutil ansiedade antes de falar em público. Falaremos do vício na aprovação de estranhos. E acredite, essa não é uma jornada superficial. Aprofundar-se nisso não é uma simples curiosidade, é uma ferramenta essencial de sobrevivência para navegar o mundo moderno sem perder o controle da nossa própria vida. Eu te prometo algo, ao final desta descida, a forma como você vê cada notificação, cada comentário e cada olhar de um desconhecido terá mudado para sempre. Comecemos no nível 1, a superfície do conhecido. O aspecto mais famoso e visível deste tema hoje em dia é, claro, a busca por curtidas e seguidores nas redes sociais. É bastante simples na aparência, cada curtida, cada comentário positivo é uma pequena dose de validação social. Um sinal que diz ao nosso cérebro: "Ei, as pessoas gostam de você. Você está seguro!" Outro aspecto que todos conhecemos é como adaptamos nosso comportamento para nos encaixar. Sabe, rirmos de uma piada que não entendemos ou moderar nossas opiniões em um grupo novo para não causar uma má primeira impressão. E isso se infiltra em quase tudo o que fazemos, as roupas que escolhemos para uma festa, os lugares que visitamos para poder tirar uma boa foto e até mesmo a forma como pedimos nosso café. Pense na última vez que você esteve de férias. Quantas fotos você tirou para encontrar o ângulo perfeito, a luz ideal, não para a lembrança, mas para a publicação? Esse é um exemplo universal deste mecanismo em ação. E um terceiro fato que todos conhecemos é o medo de falar em público. No fundo, este medo quase nunca é de falar, mas de ser julgado negativamente pela audiência. É o medo da desaprovação em massa. Agora, tudo isso não é um erro do nosso sistema. Tem uma origem evolutiva muito profunda. Durante 99% da história humana, vivemos em pequenas tribos. Imagine um de nossos ancestrais. Se a tribo o aprovava, significava acesso à comida, proteção e parceiro. Se a tribo o rejeitava, a solidão era literalmente uma sentença de morte. O ostracismo, que é ser excluído do grupo, significava enfrentar sozinho os predadores e a fome. Então, como você pode ver, as curtidas, as roupas que usamos e o nosso pânico de palco são apenas a ponta de um iceberg gigantesco, formado por centenas de milhares de anos de evolução. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Bem-vindos ao nível 2, os mecanismos ocultos. O primeiro motor secreto é uma substância química no seu cérebro chamada dopamina. Cada vez que você recebe um sinal de aprovação, seu cérebro libera uma pequena quantidade, fazendo você se sentir bem. É o mesmo sistema de recompensa que se ativa com a comida deliciosa ou o exercício? E aqui, amigos, é onde começa a verdadeira magia, ou a verdadeira armadilha. Porque nosso cérebro ama tanto a dopamina que começa a buscar mais e mais do que a provoca, criando um ciclo, uma espécie de loop de feedback. Mas este conhecimento tem uma aplicação dual. Primeiro, a oportunidade. Você pode usar este mecanismo a seu favor. Se você quiser construir um bom hábito, como estudar ou fazer exercício, procure um grupo de apoio. A aprovação e o ânimo desse grupo te darão essas doses de dopamina que reforçarão o comportamento positivo. Um exemplo perfeito é um grupo de escritores que se comprometem a escrever 1000 palavras por dia e celebram as conquistas de cada membro. O aplauso do grupo, mesmo que virtual, se torna o combustível para continuar escrevendo. Agora, o outro lado, o risco. Entender este mecanismo permite que você detecte quando está sendo manipulado. As plataformas digitais, por exemplo, frequentemente usam o que é conhecido como recompensa variável intermitente. Nem sempre elas te dão a aprovação, mas o suficiente para que você continue voltando em busca de mais. Pense em um aplicativo de namoro. Ele não te mostra todas as curtidas de uma vez, ele as doseia com notificações para que você abra o aplicativo repetidamente, sempre perseguindo a próxima possível recompensa, a próxima dose de validação. Agora falemos de um processo governado por uma regra invisível que os sociólogos conhecem bem. É uma ideia fascinante que, de forma simples, poderíamos chamar de o eu-espelho. A regra é esta: grande parte da nossa identidade não se baseia em quem acreditamos ser, mas em como acreditamos que os outros nos veem. Construímos nosso autoconceito olhando nosso reflexo nos olhos dos outros. Somos um eco das percepções alheias. Um exemplo cotidiano: se desde pequeno todo mundo te diz que você é muito engraçado, é muito provável que você desenvolva um senso de humor aguçado e se torne o palhaço da turma. Você internaliza essa imagem e a torna sua. E dentro de nós existe uma estrutura, uma espécie de hierarquia da aprovação. Nem toda aprovação vale o mesmo.
A opinião de um mentor ou de alguém que admiramos pode valer 1000 vezes mais do que a de um estranho. No entanto, a desaprovação massiva de milhares de estranhos pode anular completamente a aprovação do nosso círculo mais próximo. Isso nos conecta diretamente com um viés cognitivo, um erro de programação no nosso cérebro, conhecido como o efeito holofote ou Spotlight Effect em inglês. Este erro de fábrica do nosso cérebro nos faz acreditar que as pessoas nos dão muito mais atenção do que realmente dão. Sentimos como se um holofote nos seguisse por toda parte, iluminando cada um dos nossos defeitos ou erros. Mas aqui está uma estratégia para contravir isso, o modelo mental de 1%. Quando você sentir essa ansiedade, assuma conscientemente que os outros estão notando apenas 1% do que você acredita que eles notam. Eu te asseguro que é uma aproximação muito mais próxima da realidade. Então, da próxima vez que você derramar um pouco de café na sua camisa e sentir que todo mundo no escritório está te julgando, lembre-se desta armadilha mental. Respire e perceba que, para os outros, esse incidente é apenas um dado irrelevante em um dia cheio de suas próprias preocupações. Este desejo de aprovação não é novo e um costume da antiga Roma nos demonstra isso. Para eles, a glória, que era a reputação e o reconhecimento público, era uma moeda tão valiosa quanto o ouro. Um general não só queria ganhar uma batalha, queria que as pessoas em Roma falassem da sua vitória. A moral para nós hoje é que, embora a reputação seja importante, nosso valor fundamental não deveria ser medido em curtidas ou na aclamação pública. Os romanos também tinham um conceito chamado dignitas, que se referia ao mérito e ao caráter intrínseco de uma pessoa. Talvez devêssemos focar mais na nossa dignitas digital. Baseado em tudo o que vimos neste nível, podemos extrair uma dedução-chave para a vida real. E a regra geral aplicável é esta: a fonte da aprovação importa mais do que a quantidade. A aprovação de quem constrói e contribui é um motor. A de quem só critica e destrói é uma âncora. Na prática, isso significa que você deve escolher ativamente sua audiência. Busque a opinião de pessoas que você respeita, que construíram coisas, que compartilham seus valores, e ao mesmo tempo aprenda a construir um filtro mental para o ruído anônimo e irrelevante. Entender esses mecanismos nos devolve o poder, deixamos de ser marionetes dos nossos impulsos e nos tornamos aqueles que movem os fios, capazes de decidir quais vozes ouvir e quais silenciar. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. Bem-vindo ao nível 3, o caos da realidade, os debates e as complexidades. E a primeira grande controvérsia é o choque entre a autenticidade e a sobrevivência social. Por um lado, você tem o lado que diz, seja você mesmo, sem filtros, sempre. Sua autenticidade é o mais importante. Por outro, você tem o lado mais pragmático que responde, isso é uma fantasia perigosa. Você precisa se adaptar às normas sociais para sobreviver e prosperar? O que está em jogo neste debate é algo fundamental. Por um lado, a liberdade individual absoluta. Por outro, a coesão e a integração social. E a verdade é que vivemos em uma tensão constante entre ambas. Isso me leva a desafiar uma crença popular que com certeza você já ouviu 1000 vezes. A ideia de que você não deveria se importar com o que os outros pensam. Vou ser direto, este é possivelmente um dos piores conselhos que se pode dar a um ser humano. Somos criaturas inerentemente sociais. Que nos importemos com a opinião dos outros é um mecanismo básico de sobrevivência. O objetivo não é não se importar, mas sim escolher a quem você dá o poder de te importar. As pessoas adoram acreditar neste mito porque ele oferece uma fantasia muito sedutora de invulnerabilidade. É um escudo simples contra a dor da rejeição, mas é um escudo que te isola das conexões humanas que são as que realmente nos nutrem. E aqui nos encontramos com um paradoxo maravilhoso e cruel. Quanto mais desesperadamente você busca a aprovação dos outros, menos a consegue. As pessoas se sentem atraídas pela confiança genuína, e essa confiança é precisamente o que se evapora quando sua autoestima depende do aplauso alheio. Isso nos submerge em um dilema filosófico sem uma solução fácil. Existe realmente um eu verdadeiro completamente independente da percepção dos outros? Ou somos, em essência, uma criação contínua que emerge da interação entre o que sentimos por dentro e o que recebemos de fora? Agora, adotemos um ponto de vista um pouco mais crítico por um segundo. Pensemos na objeção ética. O que é conhecido como a economia da atenção projeta conscientemente suas plataformas para explorar esta necessidade humana. Utilizam algoritmos para maximizar nossa interação, jogando com nossa necessidade de aprovação. A pergunta é, são essas empresas moralmente responsáveis pela epidemia de ansiedade e depressão juvenil que estamos vendo? É uma pergunta muito incômoda. E isso nos leva a outra controvérsia, o papel dos influencers, ou como poderíamos chamá-los, os influenciadores digitais.
Se analisarmos isso ao longo do tempo, vemos uma mudança radical. Antes buscávamos a aprovação da nossa comunidade imediata, família, vizinhos. Depois a de figuras distantes no cinema ou na televisão. Agora buscamos a aprovação de pessoas próximas na internet que mostram uma vida perfeita e editada, criando um padrão de comparação constante e inatingível que nunca antes havia existido na história humana. No final, toda esta luta está conectada com a condição humana mais profunda. É o eterno cabo de guerra entre dois dos nossos impulsos mais básicos, o desejo de ser um indivíduo único e especial e a necessidade fundamental de pertencer a um grupo. E isso nos gera como espécie um problema fundamental que ainda não resolvemos. Como projetamos nossas sociedades digitais para que satisfaçam nossa necessidade de conexão sem converter nossa autoestima em uma mercadoria que é qualificada com estrelas e é comprada e vendida com cliques? Como você vê, o tema é muito mais complexo do que um simples "as redes sociais são ruins". É um labirinto fascinante e às vezes assustador de psicologia, tecnologia e necessidades ancestrais. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Você está no nível 4, conhecimento especializado. E o primeiro conceito especializado que quero compartilhar com você é algo chamado teoria do sociômetro. Esta teoria, proposta pelo psicólogo Mark Leary, sugere que nossa autoestima não é uma medida do nosso valor real, mas um medidor interno, um sociômetro, que monitora constantemente o nosso grau de aceitação ou rejeição por parte dos outros. A melhor analogia para entendê-lo é esta. Imagine que sua autoestima não é um tesouro em um baú, mas o ponteiro do medidor de gasolina do seu carro. As interações sociais positivas enchem o tanque e o ponteiro sobe. As negativas, como a crítica ou a indiferença, esvaziam o tanque e o ponteiro baixa, ativando um alarme interno que te diz: perigo, você está ficando sem combustível social. E para entender de onde vêm essas ideias, temos que falar de uma figura-chave, mas frequentemente esquecida, o sociólogo Charles Horton Cooley. Este homem foi um verdadeiro herói secreto. No início do século XX, muito antes de existir a internet, foi ele quem desenvolveu essa ideia do eu-espelho, de que falamos antes. Foi o primeiro a propor sistematicamente que nosso sentido do eu é um reflexo de como os outros nos percebem. Um verdadeiro pioneiro de toda esta conversa. Agora, deixe-me apresentar uma teoria alternativa e um pouco rebelde, que na verdade é mais uma prática. É conhecida como a terapia da rejeição. A perspectiva aqui é completamente diferente e pouco convencional. Em vez de evitar a rejeição, você a busca ativamente, mas em doses pequenas e controladas. A ideia é pedir coisas absurdas, como um desconto em uma cafeteria ou que te deixem fazer um anúncio pelo alto-falante de um supermercado. Ao se expor voluntariamente a receber um não, você dessensibiliza seu cérebro. Você o ensina que a rejeição não é mortal. E isso nos leva a um detalhe contraintuitivo mais fascinante da pesquisa científica. Estudos de neurociência, utilizando scanners cerebrais, demonstraram que o cérebro processa a dor da rejeição social nas mesmas áreas que processam a dor física. Isso choca com a nossa intuição porque tendemos a separar a dor emocional da real. Mas para o seu cérebro não há diferença. Neurologicamente falando, uma humilhação pública pode doer de uma forma muito similar a uma queimadura. Por isso a rejeição se sente tão incrivelmente mal. E aqui é onde tudo se conecta. Lembre-se daquela necessidade evolutiva da tribo de que falamos no início. Essa necessidade forjou um cérebro que interpreta a rejeição social como um perigo físico. Esse perigo é monitorado constantemente pelo nosso sociômetro, que é a nossa autoestima. E a tecnologia moderna criou uma máquina que pode apertar esse botão de prazer ou dor centenas de vezes por dia. E esse, meu amigo, é o momento eureka! Isso não é uma falha sua, não é que você seja fraco. É sua biologia ancestral colidindo de frente com a tecnologia do século XXI. Chegar a este nível de detalhe nos dá uma visão muito mais autêntica e, sobretudo, muito mais compassiva de por que lutamos tanto com este tema. A partir daqui, entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira. Bem-vindo ao nível 5, a fronteira final, a especulação e o assombro. E a primeira ideia futurista que quero apresentar é o conceito de dignidade digital. Imagine que em 100 anos a sociedade evolua. Talvez, em vez de buscar a aprovação superficial de milhares de estranhos, usemos a tecnologia para cultivar conexões mais profundas. Redes sociais com um limite estrito de 150 amigos, que é o famoso número de Dunbar, o máximo de relacionamentos estáveis que um cérebro humano pode gerenciar. Mas aqui a ciência se choca contra um muro.
Podemos escanear o cérebro e ver quais neurônios se ativam com uma curtida, mas a ciência não pode responder à pergunta fundamental: por que a experiência subjetiva do orgulho ou da vergonha se sente dessa maneira? Por que a consciência existe? E aí, onde a ciência se detém, a filosofia assume, nos obriga a perguntar: o que é realmente o eu? É uma coisa fixa que pode ser aprovada ou desaprovada? Ou é um processo fluido, é uma dança constante com o mundo? Se o nosso eu é construído com espelhos, o que acontece quando todos os espelhos estão quebrados ou distorcidos? E a implicação filosófica disso é vertiginosa. Se a nossa realidade social é construída através de um acordo coletivo, talvez a nossa necessidade de aprovação seja apenas um eco em pequena escala de um princípio cósmico muito maior de interconexão e consenso. Mas voltando à Terra, a forma como lidamos com este tema está diretamente conectada com o futuro da humanidade. Pense nisso um segundo. Nossa adição à aprovação a curto prazo alimenta os ciclos de indignação, a desinformação e a polarização. Aprender a nos validar de dentro, a nós mesmos e as nossas comunidades, poderia ser a habilidade psicológica-chave que precisamos para superar o tribalismo e colaborar para resolver problemas globais. E aqui te ofereço a última ideia, a afirmação mais provocadora de toda esta jornada. Talvez o objetivo final não seja parar de buscar aprovação, mas sim se tornar o tipo de pessoa de quem você mesmo buscaria a aprovação. Ser seu próprio validador. Tornar-se a única pessoa cuja boa opinião seja indispensável para você. Isso é a verdadeira soberania pessoal. E com essa ideia, nossa descida pelos 5 níveis terminou. Respire fundo e contemple o incrível panorama completo do caminho que percorremos juntos. Você se lembra de como começamos esta jornada? Falando de algo tão simples e familiar como uma curtida em uma fotografia. Uma pequena, quase insignificante notificação em uma tela. E veja onde estamos agora. Entendendo como esse diminuto clique está inextricavelmente ligado ao sistema de dor do nosso cérebro, à estratégia de sobrevivência dos nossos ancestrais na savana, à ética do design tecnológico e talvez até mesmo ao futuro da cooperação humana. Viajamos da superfície mais óbvia até as profundezas mais assombrosas do conhecimento. Foi uma verdadeira transformação. E agora te pergunto, de toda esta jornada, que ideia, que revelação te impactou mais? Que peça do quebra-cabeça fez clique na sua mente? Quero te agradecer de coração por me dedicar seu tempo e, sobretudo, sua curiosidade para chegar até aqui. Por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários. O diálogo que criamos lá embaixo entre todos é, para mim, a parte mais valiosa desta aventura intelectual. Se esta jornada pelos 5 níveis do conhecimento te trouxe algo, considere se inscrever para não perder as próximas descidas e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que tem uma mente tão inquieta quanto a sua. Continue questionando, continue explorando e nunca, nunca deixe de buscar os motores ocultos que movem o mundo. De quem é a aprovação que você realmente está buscando?